Abertura, o convite ao invisível. A realidade parece firme, mensurável, obediente às rotas que a rotina impõe, porém por trás do visível há um tecido silencioso onde possibilidades se agitam como ondas antes de virarem forma. Quando você respira e percebe o intervalo entre um pensamento e outro, toca a anticâmara desse campo. É ali que a metafísica encosta na física quântica e sussurra: a consciência não é passageira do mundo, é artesã do contorno que ele toma. Hoje, caminharemos com calma por esse território, mapeando o invisível que sustenta cada gesto, cada escolha, cada destino que amadurece em segredo. Antes de avançarmos, deixe um pedido ainda dentro do primeiro minuto. Curta este vídeo e inscreva-se no Deslumbre do Amanhecer. Não é mero protocolo de canal, é um ato que modela o campo. Quando você escolhe apoiar um conteúdo que eleva, emite uma assinatura que ressoa com outras mentes abertas, e o algoritmo, que é um mediador estatístico, passa a refletir esse impulso. Metafisicamente, sua decisão desloca probabilidades em direção a conexões úteis. Quanticamente, sua atenção favorece colapsos coerentes em torno de sentido, clareza e sincronicidade. Pense no seu clique como uma pedra serena lançada num lago amplo. A onda não se limita ao ponto de impacto. Espalha-se, encontra margens, encontra outros olhos cansados de ruído e famintos de substância. Cada interação coerente fortalece uma rede de significados, e a rede, por sua vez, sustenta você nos dias em que o cansaço dissolve as convicções. Ao apoiar, você recebe de volta em formas às vezes discretas, uma ideia no momento certo, um encontro improvável, uma coragem mansa que reorganiza prioridades que estavam adormecidas. O que vamos fazer aqui não é ornamental. É trabalho de lapidação interior. Vamos cruzar imagens e fórmulas, poesia e rigor, como quem costura mapa e território. A linguagem da consciência dá sentido, a linguagem quântica dá contorno. Quando ambas se encontram, nasce um chão praticável. Você ouvirá metáforas porque elas abrem portas, e ouvirá também descrições precisas, para que sua mente encontre estrutura. O objetivo não é convencer por brilho, e sim convidar a experimentar estados que, quando repetidos, reescrevem a sua maneira de perceber e agir. Se for útil, adote agora um pequeno rito de presença. Endireite a coluna, solte os ombros, inspire como quem recolhe luz, expire como quem devolve gratidão. Observe o turbilhão de vozes internas aquietar-se até restar uma claridade simples. Esse gesto modesto é tecnologia espiritual de alto alcance. Sem esforço performático, você desloca a sintonia do ruído para a coerência, e a coerência cria a leitura do mundo. O que parecia caos vira padrão legível, o que parecia obstáculo vira matéria-prima para a próxima transformação. Acendemos, assim, a primeira vela deste percurso. Pequena, mas suficiente para revelar contornos de um templo interior que sempre esteve aqui. Não temos pressa, porque o tempo certo é aliado de quem deseja raiz e não apenas flor. Ao longo dos próximos blocos, construiremos uma ponte entre percepção e fenômeno, lembrando que cada insight pede encarnação no cotidiano. Você não veio buscar atalhos, veio buscar método vivido. E método vivido é fidelidade diária ao que você decide ser quando ninguém está olhando. Vamos atravessar juntos. Introdução filosófica ao tema. A filosofia sempre buscou responder a pergunta que parece simples, mas é insondável: o que é a realidade? Platão via sombras na caverna, Aristóteles descrevia formas e causas, e místicos orientais apontavam para o vazio fértil que antecede todas as coisas. Hoje, a física quântica retoma esse enigma sob outra roupagem, mostrando que aquilo que chamamos de mundo físico é menos sólido do que pensamos. É um palco dinâmico, em que partículas são estados transitórios de campos invisíveis, dançando ao ritmo da observação e da escolha. A quântica revela algo desconcertante: a matéria não é a base última, mas sim uma expressão de probabilidades. Quando não olhamos, a realidade repousa em forma de onda, múltiplos caminhos coexistindo. Quando observamos, a onda colapsa em um ponto específico, como se a consciência puxasse o véu e dissesse: aqui e agora, isto é real. Essa relação entre observar e fazer existir não é mera especulação poética, é o coração do experimento científico. O ato de ver e o ato de ser não estão separados, são lados do mesmo fenômeno. Metafisicamente, isso nos conduz a um aprendizado crucial: não somos espectadores distantes em um teatro já escrito. Somos coautores, e cada gesto de atenção é como uma caneta que redesenha os contornos do enredo.
Se você acorda todos os dias acreditando que é apenas vítima das circunstâncias, está entregando sua caneta para o acaso. Mas quando percebe que sua mente pode sintonizar frequências mais elevadas, o roteiro começa a mudar. O invisível, que parecia distante, torna-se um aliado silencioso que responde ao seu foco. Pense em sua própria vida. Quantas vezes algo parecia improvável, até que uma decisão simples abriu novas possibilidades? É como se uma porta tivesse estado sempre lá, mas apenas quando você olhou com convicção, ela se materializou. A quântica chamaria isso de colapso de função de onda. A metafísica chamaria de sincronicidade. Na prática, você sentiu a vida responder à sua presença. Esse é um exemplo aplicável. Quando escolher prestar atenção ao que deseja, e não apenas ao que teme, verá os caminhos se alinharem como peças de um mosaico secreto. No entanto, não confunda poder com controle absoluto. A realidade não é um brinquedo obediente, mas um campo sábio que responde com coerência, e não com capricho. Assim como uma semente não brota apenas porque a olhamos, mas porque regamos, cuidamos e aguardamos o tempo certo, também as intenções precisam de constância. A física mostra leis de probabilidade, a metafísica lembra do tempo do amadurecimento. A consciência une as duas dimensões, sustentando o fio invisível que conduz o invisível ao visível. E é aqui que iniciamos nossa jornada de aprofundamento, percebendo que a consciência não é um epifenômeno da matéria, mas a base que torna a matéria possível. Somos ondas antes de sermos partículas, campo antes de sermos corpo, significado antes de sermos história. Ao acolher essa verdade, sua visão do mundo começa a expandir-se. O que antes parecia acaso, ganha propósito. O que parecia limite, revela-se portal. Esse é o convite do segundo bloco. Aceitar que você é mais do que observa. Você é o próprio ato de observar que cria o observado. Parte teórica. O tecido invisível da realidade. A física quântica nos apresenta uma realidade que foge ao olhar comum. O que chamamos de partícula não é um tijolo fixo da matéria, mas um estado momentâneo de um campo invisível. Imagine o oceano. Cada onda que vemos na superfície não é algo separado do mar, mas expressão de todo o conjunto. Assim também ocorre com cada elétron, cada fóton. Eles são expressões transitórias de um campo universal que pulsa, sempre pronto para se manifestar em múltiplas formas possíveis. Esse campo não obedece à lógica clássica da previsibilidade absoluta. Ele trabalha com probabilidades, com amplitudes que coexistem até que algo as chame à concretude. O famoso colapso da função de onda mostra que antes de olharmos, existem muitos futuros simultâneos, e ao observar, um deles se torna experiência. Isso significa que a realidade é, em essência, maleável. Não no sentido de mágica imediata, mas no sentido de que a atenção humana organiza e dá peso ao que antes era apenas potencial. Metafisicamente, é como se cada pensamento fosse uma lente que escolhe qual cor do espectro será vista. Se sua mente se fixa no medo, no ressentimento ou na dúvida, a lente favorece probabilidades densas. Se, pelo contrário, você se abre ao entusiasmo, à confiança e à clareza, as probabilidades sutis encontram caminho para se tornarem vivas. Essa não é apenas uma reflexão espiritual, mas uma aplicação direta do princípio de que a consciência atua como filtro e moldador das possibilidades oferecidas pelo campo. Um exemplo prático. Pense em um momento em que você estava decidido a aprender algo novo, seja um idioma, um instrumento ou uma habilidade no trabalho. No início, tudo parecia caótico e impossível. Mas, à medida que sua atenção se aprofundava, coincidências começaram a surgir, livros certos apareceram, pessoas que podiam ajudar cruzaram seu caminho, situações de treino espontaneamente surgiam. Esse fenômeno não é mero acaso, é a sua consciência colapsando probabilidades coerentes com sua intenção. A informação, no nível quântico, possui propriedades enigmáticas. Existe o chamado princípio da não clonagem. Não é possível copiar um estado quântico único sem alterá-lo. Isso guarda paralelos com nossa experiência subjetiva. O que você sente, exatamente da maneira como sente, não pode ser duplicado nem transferido em sua inteireza. Cada experiência é privada, singular, irrepetível. Essa constatação reforça que a consciência humana é mais do que uma função cerebral. Ela é um fenômeno singular conectado à malha do universo. A teoria nos leva, portanto, a uma conclusão profunda. Não vivemos em um universo de objetos sólidos isolados, mas em uma rede viva de significados. Cada partícula, cada instante,
é como uma nota musical que só faz sentido dentro da melodia inteira. Ao perceber-se parte dessa sinfonia, você abandona a ilusão de separação. E quando compreende que a consciência é a maestrina, percebe que seu estado interior não é irrelevante. Ele rege, em parte, a qualidade da música que a vida toca em sua direção. Parte emocional e espiritual. Quando a física quântica nos diz que a realidade é maleável, não é apenas um dado científico, é um lembrete existencial de que não estamos presos ao enredo do passado. A cada instante, existe um campo de possibilidades à nossa frente, e nossa consciência é a chave que seleciona o que virá a florescer. Essa compreensão, quando atravessa a mente e toca o coração, gera alívio. É como se a vida dissesse: você não está condenado a repetir histórias antigas, pode escrever novas páginas a partir de agora. A metafísica, em sintonia com essa ciência, recorda que a experiência humana não se resume ao corpo físico. Somos campos de energia e significado, em constante troca com o todo. Quando cultivamos amor, esperança e gratidão, não estamos apenas sentindo algo interno, estamos emitindo frequências que se entrelaçam com a rede universal. É por isso que pessoas serenas transformam ambientes inteiros. Seu campo interior reorganiza a atmosfera à sua volta, como uma melodia suave que muda o tom de uma sala silenciosa. Pense em um momento em que você esteve próximo de alguém que exalava paz, mesmo em meio a dificuldades. Essa presença, sem palavras, já alterava o que você sentia. Esse fenômeno não é místico no sentido superficial, é coerência energética. Assim como átomos vibram em frequências específicas, nossa consciência emite padrões que influenciam os campos com os quais entra em contato. Reconhecer isso nos devolve responsabilidade. Aquilo que cultivamos dentro é também o que oferecemos ao mundo sem perceber. Na prática, aplicar essa sabedoria pode ser simples, mas exige constância. Quando sentir medo ou ansiedade, não tente lutar contra eles como inimigos. Inspire fundo, reconheça a emoção, e em seguida pergunte: qual frequência quero escolher agora? Essa escolha consciente é como um ajuste no dial de um rádio. Talvez o ruído não desapareça imediatamente, mas pouco a pouco a sintonia muda, até que uma melodia clara surge. Esse exercício repete o mesmo princípio quântico: observar, escolher e sustentar uma nova possibilidade. Do ponto de vista espiritual, essa percepção nos liberta do desespero. A vida não é um destino fechado, mas um diálogo vivo entre o ser humano e o universo. Quando entendemos que até mesmo as dores são matéria-prima de transformação, conseguimos vê-las como portais, e não como prisões. Assim, aquilo que parecia tragédia pode se tornar caminho de aprendizado. Essa mudança de olhar não nega a dor, mas lhe confere propósito. A consciência amplia, e o coração encontra força para seguir adiante. E aqui surge a verdadeira beleza: perceber que não estamos sozinhos nessa travessia. O campo responde, a vida responde, e aquilo que chamamos de espiritualidade não é fuga, mas intimidade com o próprio tecido da realidade. Ao confiar, permitimos que o invisível se revele, e quando isso acontece, a sensação é de pertencer a algo infinitamente maior do que nós. É nesse ponto que ciência e espírito se entrelaçam. Ambas nos lembram que somos participantes ativos de uma criação contínua e sagrada. Pensamento e emoção. O pensamento é como a seta que indica uma direção, e a emoção é a energia que move essa seta. Um pensamento isolado pode ser frágil, como um desenho na areia que o vento apaga. Mas quando é acompanhado por uma emoção coerente, torna-se vibração consistente, capaz de imprimir sua marca no campo invisível. É por isso que ideias alimentadas pelo coração têm mais chance de se concretizar. O universo não responde apenas ao que pensamos, mas ao que sentimos de forma integral. A física quântica nos mostra que a observação influencia o fenômeno observado. Mas é a metafísica que aprofunda o entendimento. Não é a mente racional sozinha que colapsa a onda, e sim a consciência inteira, que inclui mente e emoção. Quando pensamos em algo, mas sentimos o contrário, emitimos sinais contraditórios. É como tentar sintonizar duas rádios diferentes ao mesmo tempo. O resultado é ruído. Para que a realidade responda de forma harmônica, é necessário alinhar intenção mental e vibração emocional. Na prática, isso significa que não basta repetir afirmações positivas se dentro de nós o sentimento permanece encharcado de medo ou descrença. O campo não responde às palavras soltas, mas à coerência vibracional que sustenta essas palavras.
Por isso, um exercício simples e poderoso é cultivar a sensação antes mesmo de ver o resultado. Se deseja paz, permita-se respirar como quem já está em paz. Se deseja prosperidade, haja com gratidão pelo que já possui. Essa congruência gera ressonância e abre caminhos inesperados. Muitos de nós já experimentamos momentos em que, mesmo sem planejamento detalhado, algo parecia fluir naturalmente. Isso ocorre quando pensamento e emoção estão alinhados, quando mente e coração caminham na mesma direção. Nesses instantes, coincidências se multiplicam, pessoas certas aparecem, portas se abrem. Esse estado é chamado de coerência, e não é privilégio dos iluminados. É uma habilidade treinável, que começa com a honestidade de olhar para dentro e perguntar: o que realmente sinto diante do que penso desejar? A emoção também tem o papel de revelar o estado de nossa consciência. Se o pensamento é a imagem mental de um futuro, a emoção é o termômetro que mostra se essa imagem é crível para nós ou não. Quando sentimos entusiasmo, alegria ou serenidade diante de um objetivo, é sinal de que o campo interior já reconhece essa realidade como possível. Mas quando sentimos apenas tensão e resistência, é indício de desalinhamento. Escutar a emoção, portanto, é escutar o feedback do próprio campo sobre nossas escolhas. Compreender essa dança entre pensamento e emoção é um passo essencial para viver de forma mais consciente. Ao alinhar ambos, deixamos de ser vítimas do acaso e nos tornamos navegadores do oceano invisível. Isso não elimina desafios, mas dá sentido a eles. A coerência interior é como uma bússola que aponta sempre para o norte verdadeiro, mesmo quando a paisagem muda. Quando o coração e a mente se unem, a realidade deixa de ser fragmento e se torna caminho, revelando que cada passo é também criação. Exercício guiado. Feche suavemente os olhos, se sentir confortável, e permita que sua respiração se torne o fio condutor da atenção. Inspire de forma lenta, percebendo o ar atravessar suas narinas, expandindo o peito, preenchendo cada célula. Expire como quem solta o peso das horas passadas, deixando que a tensão se dissolva no espaço ao redor. Cada respiração é um lembrete de que você está conectado a algo maior, um oceano invisível que sustenta toda a vida e responde ao chamado silencioso de sua consciência. Agora, imagine que à sua frente existe um campo de pura luz, vibrando com infinitas possibilidades. Não há limite de formas, não há destino já traçado, tudo repousa em estado de potencial. Ao inspirar, sinta que está trazendo uma centelha desse campo para dentro de si. Ao expirar, perceba que está devolvendo ao campo sua própria assinatura vibracional. É um diálogo íntimo, em que você e o universo trocam sinais, moldando juntos a melodia da existência. Permita-se visualizar algo que deseja manifestar, mas não apenas como ideia. Veja como se já estivesse acontecendo agora. Se for paz, sinta o corpo relaxado e a mente serena. Se for amor, perceba o calor no coração expandindo-se. Se for prosperidade, imagine-se caminhando com confiança, cercado de recursos e apoio. Quanto mais sentir essa experiência em nível emocional, mais coerente será o sinal enviado ao campo. O universo lê vibrações, não apenas palavras. Enquanto sustenta essa visão, observe sua respiração novamente. Cada inspiração fortalece a imagem interna, como se desse energia à cena. Cada expiração envia essa vibração ao campo, como ondas que se espalham em um lago cristalino. Deixe-se mergulhar nesse fluxo natural, sem esforço forçado. Apenas sinta, como quem dança suavemente ao ritmo de uma música invisível. O exercício não é sobre controlar, mas sobre permitir que a sintonia aconteça de dentro para fora. Talvez sua mente tente questionar: será que isso funciona? Não estou apenas imaginando. Receba esses pensamentos sem lutar contra eles. Apenas reconheça, e volte a sentir a coerência entre o que pensa e o que sente. Esse ato simples é o núcleo da prática quântica: observar, acolher e escolher novamente. Ao repetir esse movimento, sua consciência começa a educar a mente a confiar mais no campo do que no medo. E aos poucos, o impossível começa a parecer familiar. Para concluir este exercício, traga sua atenção de volta ao presente, ao espaço onde está. Inspire profundamente uma última vez, agradecendo pelo campo que respondeu à sua presença. Expire com suavidade, abrindo os olhos quando desejar, e note como seu corpo e mente se sentem agora. Esse estado não precisa ser esquecido quando a narração termina.
Ele pode ser recriado sempre que você desejar. O campo está sempre aí, e sua consciência é a chave que abre e fecha as portas da realidade. Sustentação e aplicação diária. A transformação verdadeira não acontece apenas nos momentos de meditação ou contemplação, mas sobretudo nas pequenas escolhas diárias. Quando você acorda pela manhã, a mente tende a buscar velhos padrões, lembrando preocupações, obrigações e até dores do passado. Nesse instante, você tem uma oportunidade preciosa: respirar fundo e escolher conscientemente o tom que guiará o dia. Esse gesto inicial funciona como um ajuste de frequência, determinando se a jornada será conduzida pelo medo ou pela confiança. É importante entender que sustentar um estado quântico de coerência não exige perfeição, mas constância. Imagine o jardineiro que rega uma planta. Não basta molhá-la de uma só vez esperando que cresça para sempre, é a repetição silenciosa que garante o florescimento. Assim também é com a consciência. Pequenos rituais diários, como agradecer antes de dormir, observar os pensamentos ao longo do dia e respirar quando o coração acelera, são como gotas que, acumuladas, alimentam raízes profundas. Um exemplo prático: ao enfrentar uma reunião difícil ou um problema inesperado, ao invés de reagir impulsivamente, pause por alguns segundos. Feche os olhos, conecte-se com a respiração e pergunte-se: qual emoção quero sustentar diante disso? Essa escolha simples interrompe o ciclo automático e devolve a você o poder de alinhar pensamento e emoção. O campo responde não à pressa, mas à clareza interior. E quando essa clareza se instala, o problema não desaparece magicamente, mas se torna mais manejável e menos opressor. Outro exercício cotidiano é transformar tarefas comuns em práticas conscientes. Ao preparar uma refeição, perceba os movimentos das mãos como dança sutil. Ao caminhar na rua, sinta cada passo como batida de um tambor interior. Quando fazemos do comum um ritual, nossa mente reconhece a sacralidade do presente, e a emoção encontra serenidade. Esse hábito de perceber o sagrado no ordinário fortalece o campo interior, tornando-o menos vulnerável às turbulências externas. Sustentar coerência também significa cuidar do corpo, pois ele é veículo da consciência. Uma mente cansada ou um corpo negligenciado geram ruído, dificultando a clareza vibracional. Comer com presença, mover-se diariamente, dormir com qualidade e buscar momentos de silêncio não são luxos, mas fundamentos para que a consciência opere com plenitude. Cada cuidado físico é também cuidado espiritual, pois corpo e campo não estão separados, são expressões complementares do mesmo fluxo vital. E, acima de tudo, lembre-se: a aplicação diária desse conhecimento não é linear. Haverá dias de fluidez e dias de tropeço. Mas cada tentativa, cada retorno ao eixo, fortalece a musculatura da consciência. O progresso não se mede pela ausência de falhas, mas pela capacidade de recomeçar. Ao acolher essa verdade, você tira o peso da autocrítica e abraça a jornada como aprendizado vivo. É assim que a teoria se torna prática e a prática se torna caminho, sustentando sua vida como expressão contínua do campo quântico. Expansão da consciência e impacto no coletivo. Quando uma consciência desperta, não é apenas um indivíduo que muda. É como se uma centelha se acendesse em uma rede invisível que conecta todas as mentes e corações. Cada pensamento alinhado com amor, cada emoção sustentada em compaixão, cria ondas que alcançam lugares distantes. O campo coletivo se nutre dessas frequências elevadas, e aquilo que parecia apenas interno começa a se tornar um ponto de virada no tecido social. O trabalho interior nunca é solitário, porque o universo inteiro participa do eco de cada escolha. A física quântica já nos mostra que partículas separadas por grandes distâncias podem se entrelaçar, reagindo de forma simultânea. Esse fenômeno, conhecido como entrelaçamento, é uma metáfora poderosa para entender nosso impacto no mundo. Quando elevamos nossa vibração, não precisamos gritar ao universo, basta ser. A coerência interior é percebida em silêncio, ressoando como uma melodia que outros captam, mesmo sem palavras. Assim, mudamos não pela imposição, mas pelo exemplo vivo que inspira. Na prática, todos já experimentamos esse efeito. Pense em uma sala onde alguém chega nervoso e agitado. Em poucos minutos, o ambiente inteiro parece pesado. Agora, recorde o momento em que alguém entrou sorrindo, sereno, e o clima mudou para melhor. Essa influência não é apenas psicológica, é energética.
Cada campo humano interage com os demais, formando um oceano coletivo de frequências. Ao cuidar de sua própria sintonia, você contribui para a higiene vibracional do todo, algo essencial em tempos de turbulência global. Essa verdade traz responsabilidade, mas também esperança. Em um mundo onde crises e incertezas parecem se multiplicar, lembrar que cada ato de consciência tem valor é um antídoto contra o desânimo. Um gesto simples, ouvir com atenção, oferecer uma palavra de apoio, sustentar calma diante do caos, pode ser o catalisador que transforma não apenas uma pessoa, mas uma cadeia de situações. Somos transmissores vivos, e cada emissão que escolhemos realizar se torna parte da sinfonia do coletivo. Espiritualmente, compreender esse impacto coletivo nos liberta da ilusão de insignificância. Não somos meras engrenagens perdidas em um mecanismo frio. Somos antenas criativas que emitem e recebem, cocriando realidades que vão além do indivíduo. Quando cultivamos coerência interior, ajudamos a dissolver campos de medo e alimentamos campos de confiança. Cada escolha individual é também uma contribuição planetária, e quando milhares se alinham na mesma frequência, mudanças sociais profundas começam a emergir. Portanto, nunca subestime o alcance do seu trabalho silencioso. Mesmo que ninguém veja suas meditações, suas respirações conscientes, suas escolhas de bondade, o campo vê, sente e responde. A vida não mede apenas ações externas, mas vibrações sustentadas. É nessa invisibilidade que o coletivo encontra nova força. Quanto mais pessoas despertam, mais a rede se torna luminosa, e o mundo, que parecia inerte, começa a respirar de novo. Sua consciência é parte vital dessa respiração, e o coletivo agradece por cada passo que você dá. Integração entre ciência, metafísica e vida prática. A ciência nos oferece fórmulas, experimentos e dados que validam a maleabilidade da realidade. A metafísica nos dá sentido, direção e propósito para esse mistério. Quando ambas se unem, nasce um caminho prático, onde o conhecimento não fica preso em livros ou templos, mas se torna carne da vida diária. É como unir o mapa e a bússola. O mapa mostra as possibilidades, a bússola aponta o norte, mas é você quem caminha. E cada passo consciente é uma prova de que teoria e prática podem se entrelaçar em harmonia. No cotidiano, essa integração significa observar a si mesmo como cientista e como buscador espiritual. O cientista pergunta: o que acontece quando foco minha atenção aqui? O buscador pergunta: o que isso significa para minha jornada interior? Unir as duas perguntas nos torna aprendizes permanentes, atentos às leis que regem o campo e ao mesmo tempo sensíveis ao chamado do coração. Essa postura permite que desafios comuns, uma conversa difícil, uma decisão financeira, um conflito interno, se tornem laboratórios de expansão. Um exemplo simples: diante de um problema, a mente racional tende a buscar solução imediata, mas a sabedoria quântica convida a pausa. Ao respirar, você cria espaço para que novas conexões surjam, e nesse silêncio aparecem ideias inesperadas. A ciência chamaria isso de reorganização neural, a metafísica chamaria de inspiração. Na prática, ambos são expressões da mesma fonte, revelando que quando você se permite desacelerar, o campo oferece caminhos que antes estavam invisíveis, aguardando apenas sua abertura. Integrar ciência e metafísica também é reconhecer que não existe separação entre o que pensamos ser espiritual e o que chamamos de material. Pagar uma conta pode ser um ato espiritual se feito com gratidão pela energia recebida. Preparar uma refeição pode ser uma prática de presença se realizada com atenção. Até mesmo ouvir alguém com verdadeira escuta é tão sagrado quanto uma meditação solitária. O campo responde à qualidade da intenção, e não à aparência externa do ato. A vida inteira é templo, se aprendermos a enxergar assim. Esse olhar integrador dissolve a fragmentação que tantas vezes nos divide. Não precisamos escolher entre lógica e fé, entre ciência e espírito, entre razão e poesia. Cada uma delas traz uma peça necessária do mosaico. Quando acolhemos todas, passamos a viver de forma mais completa, menos rígida, mais criativa. É como se cada área da existência fosse uma corda de um mesmo instrumento, e apenas quando todas vibram em conjunto, a música da vida se torna plena e bela, capaz de ecoar no coração e na mente. Portanto, viver essa integração é reconhecer-se como ponte. Você é ponte entre visível e invisível, entre fórmula e metáfora, entre o silêncio interior e a ação no mundo. Essa ponte não é construída de uma vez, mas tijolo por tijolo,
prática por prática, escolha por escolha. Cada ato consciente é cimento que fortalece sua travessia. E quanto mais sólida for essa ponte, mais pessoas poderão atravessar com você, descobrindo que a vida não precisa ser dicotômica, mas pode ser unificada, plena e coerente. Encerramento e convite final. Chegamos ao fim deste percurso, mas o aprendizado não se encerra aqui. A cada instante, o campo da vida se renova, esperando sua atenção para decidir quais probabilidades se tornarão realidade. O que partilhamos até agora não é apenas conhecimento a ser guardado, mas um chamado a ser vivido. A consciência é a chave, e quando você escolhe utilizá-la, cada dia comum se transforma em portal, cada gesto simples ganha contorno de eternidade, e o invisível se revela em plena luz diante de seus olhos atentos. Recorde-se, não é a teoria que muda o mundo, mas a prática silenciosa, repetida, paciente. Assim como um rio cava vales não pela força imediata, mas pela constância, sua consciência molda a realidade por meio de escolhas diárias. Se em algum momento duvidar, lembre-se de que até a dúvida pode ser matéria-prima de aprendizado, desde que observada com presença. A física quântica nos mostra a maleabilidade do real, a metafísica nos mostra o sentido disso. Cabe a você unir as duas e aplicá-las em sua vida. Este é um convite a caminhar pelo mundo como quem sabe que carrega em si uma centelha do todo. Quando você decide alinhar pensamento e emoção, sustentar coerência e escolher com intenção, torna-se um transmissor vivo de frequências elevadas. Seu campo interior reorganiza o campo coletivo. Sua vida deixa de ser apenas história pessoal e passa a ser contribuição universal. E é nesse ponto que o simples se revela grandioso. Você não é espectador, é coautor de um universo em constante criação. Não espere circunstâncias perfeitas para iniciar. O momento é agora, porque o campo responde sempre ao presente. Se hoje você começar com um gesto pequeno, respirar antes de reagir, agradecer antes de dormir, escolher uma palavra de bondade, já estará reprogramando padrões ancestrais e colapsando probabilidades mais luminosas. Cada ação coerente é um voto silencioso no futuro que deseja ver. A realidade se curva a esse voto, não como mágica instantânea, mas como consequência natural de um campo em sintonia. Quero agradecer pela sua presença nesta jornada. Ao ouvir e sentir essas palavras, você não apenas recebeu informação, mas também gerou transformação. A vibração que cultivamos aqui segue com você, ecoando em seu dia e nos encontros que virão. Se deseja continuar nutrindo essa expansão, inscreva-se no canal Deslumbre do Amanhecer e compartilhe este vídeo. Assim, você amplia o campo de ressonância, permitindo que outros também recebam esse chamado silencioso de despertar e participação consciente. E agora, ao encerrar este ciclo, deixo um lembrete. A realidade é como uma dança entre o visível e o invisível. Você é o dançarino e, ao mesmo tempo, a própria dança. Cada passo que der daqui em diante será mais do que deslocamento no espaço. Será a manifestação de quem você escolhe ser. Caminhe com leveza, com coragem e com gratidão, sabendo que o campo sempre responde à sua presença. A jornada não termina, apenas se expande. O próximo capítulo começa dentro de você, agora mesmo. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.